A paz do Senhor, queridos adolescentes em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula no sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, pastor Adão Celestino, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Lenir. Temos aqui também como a superintendência da Escola Bíblica Dominical, o evangelista Valmir, o evangelista Antônio Virgílio e o presbítero irmão Donizete. Nós temos aqui também as secretárias adjuntas, que é a irmã Fátima e a irmã Rosângela. Eu sou o professor Claudine Santos, tá certo? E vamos discutir aqui um assunto aqui de hoje, que é o tema desta semana, o livro do Atos dos Apóstolos. Nós vamos discutir este livro aqui, beleza? O autor, o destinatário e o propósito desse livro. Porém, esta aula vai ser muito, mas muito resumidamente, beleza? Então já passa a mão aí no seu papel, na sua caneta, para fazer as anotações, porque estarei citando aqui várias referências bíblicas que não consta aqui na lição de vocês, mas com certeza vai te ajudar muito, mas muito mesmo. Muito bem, a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 1 do versículo 1 ao 8, como também em Atos capítulo 2 do versículo 42 ao 47, tá bom? Muito bem, aqui no tópico de número 1, aqui nós temos aqui, tá, adolescentes, a autoria e estrutura do livro. Vou estar comentando aqui isso aqui, beleza? Os acontecimentos aqui estarei narrando aqui o tópico número 2, o tópico número 3, o crescimento da igreja, muito bem, da igreja primitiva. Estarei fazendo, resumindo aqui, e a gente já vai caminhando para a conclusão, beleza? Muito bem, acompanhe comigo aqui. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? E aí, memorizou, raciocinou, tentou lembrar? Muito bem. Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi o evangelista Lucas, tá bom? O médico companheiro de viagens missionária do apóstolo Paulo. Então, adolescentes, o Lucas, ele não apenas escreveu o livro de Atos, mas também o terceiro evangelho que traz o seu nome, e que é o que eu já comentei aqui, está aqui nesse canal aqui da IBD Setor Mapim, beleza? Vocês podem acessar e ver quantas vezes quiserem, que nós comentamos aqui sobre o Evangelho de Lucas. Nós vamos observar aqui então a evidências de que Lucas foi quem escreveu de fato o livro de Atos. Isso é importante, beleza? Alguns poucos críticos já tentaram então contestar a autoria do livro de Atos por parte de Lucas, mas sem nenhum sucesso. Então, em geral, a gente vai observar aqui também que tais críticos defendem uma fraca teoria de que o livro de Atos foi escrito entre os anos de 105 a 130 na década de Cristo. Então, o seu autor teria sido alguém que utilizou, inclusive, então, os escritos do historiador judeu Flávio Joséfo como fonte para a sua obra. Porém, a tradição cristã é unânime em afirmar que Lucas foi quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Desde muito cedo, entre o século 2 e 4 da década de Cristo, a igreja ela já dizia que o médico missionário é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Coisa maravilhosa, hein? Então, queridos adolescentes, além disto, líderes da igreja em seus primeiros anos disseram que realmente quem escreveu o livro de Atos foi o Dr. Lucas, entre eles Irineu, tá bom? Beleza? Em 130 a 202 na década de Cristo, também Clemente de Alexandria em 153, 217 na década de Cristo, e também Eusébio também em 325 na década de Cristo. Então nós vemos aqui então também até o Canon Muratoriano, também ele indica Lucas como autor de Atos.
Então, estes homens aqui, como eu acabei de citar para vocês aqui, adolescentes, como Irineu, Clemente de Alexandria, Eusébio, estes são os pais da igreja, homens que se destacaram em suas épocas, de bastante entendimento e conhecimento, e que muitos teólogos espelham neles também. Muito bem. Nós vamos observar aqui também testemunho da igreja a favor da autoria de Lucas e está em harmonia com as evidências internas do próprio livro de Atos do Novo Testamento, do Atos dos Apóstolos. Então, sem dúvida alguma, nós vamos observar aqui que a narrativa neotestamentária, ela parece então indicar Lucas como o autor do livro de Atos. Então, em primeiro lugar, o livro de Atos dos Apóstolos, ele nitidamente é uma continuação da narrativa do Evangelho de Lucas. Então, ambos, nós vamos observar aqui que esses ambos os livros são endereçados à mesma pessoa de Teófilo. Como a gente observa aqui em Lucas, do capítulo 1, do versículo 3, como também em Atos, do capítulo 1. Em segundo lugar, em algumas narrativas, o autor do livro de Atos se coloca também como testemunha ocular dos fatos. Então ele utiliza as primeiras pessoas do plural. Ele não estaria aqui entrando nas regras gramaticais da língua portuguesa, mas eu vou deixar aqui as referências bíblicas para vocês analisarem, que é um detalhe muito importante, beleza? Como a gente vai observar aqui em Atos 16, capítulo 16, do versículo 10 ao 17, também no capítulo 20, do versículo 5 ao 15, e a gente vai estender mais um pouquinho também à frente aqui no capítulo 21, do versículo 1 ao 18, e mais adiante também do capítulo 27, do versículo 1 e 28. Muito bem, então isso significa então que o autor estava junto do apóstolo Paulo durante a parte da sua segunda e também da sua terceira viagem missionária. E ele também esteve presente na viagem do apóstolo a Roma como prisioneiro, como está em Colossenses, como prisioneiro, como está em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Então Paulo, ele revela que estava em companhia de Lucas. Beleza? Muito bem. E isto aqui eu citei na aula quando eu comentei aqui sobre o Evangelho de Lucas. Em terceiro lugar, o estilo literário de Atos e os termos específicos que utilizados em sua narrativa são condizentes com o que se sabe sobre a pessoa de Lucas. Então, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, ele se mostra uma pessoa muito culta, e ele emprega também um grego muito refinado em sua narrativa, e o mesmo também o mesmo presente no terceiro evangelho, beleza? Muito bem. O escritor de Atos também estabelece também uma organização impecável dos fatos registrados em sua obra. E também isso nos mostra a sua grande capacidade analítica e também sistemática, e também indica um verdadeiro trabalho historiador. Tanto no Evangelho de Lucas, como também no livro de Atos dos Apóstolos, o autor se mostra bastante meticuloso na sua descrição das doenças, e é fácil perceber isso no livro em que o seu autor também utiliza termos médicos específicos, apesar de isoladamente isso não ser uma prova da autoria de Lucas, mas certamente é considerado o fato de que ele era um médico, beleza? E ele era um dos companheiros. Eu comentei aqui na aula do Evangelho de Lucas que Lucas, por ser médico, ele ajudou muito Paulo em suas enfermidades, cuidando de Paulo também. Isto nos mostra, queridos irmãos, como é maravilhoso, adolescentes. Deus, ele prepara alguém para ajudar. Deus, ele capacita
Deus, ele usa dessa capacidade de, como o Lucas teve, essa capacidade de ser médico, e Deus agora tira ele do foco da medicina e coloca ele como evangelizador e protetor, cuidador de um apóstolo chamado Paulo. Esta é uma aula muito resumida, como eu falei para vocês. Mas vamos aprender isto junto na sala de aula presencial? Então vai um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.